Bem, irmãos, a gente, no capítulo 33, a gente falou sobre aquela questão do Moisés, que ele pegou, então, e armou a tenda da congregação para fora, e se alguém quisesse ter um encontro com Deus, teria que sair lá fora também. E que isso representava, né, nosso Senhor Jesus Cristo, morto fora da cidade, e quem quiser a salvação tem que ir até a cruz, tem que ir até o Calvário, tem que ir até Jesus. Não tem outro meio para ir para o céu. Aquele é o meio, esse é o jeito. Aqui no capítulo 34, o que nós temos aqui, né? Pode voltar nessa primeira tela aí, né? Nós temos as novas tábuas da lei que vai ser dado, né, para Moisés. Rever, né, o que diz um homem que vê a glória de Deus e como fica um homem que vê a glória de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa é essa questão aqui, as novas tábuas da lei. E capítulo 34, versículo 1, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Bom, é importante lembrar como é que eram essas primeiras tábuas. Bem, irmãos, nós temos alguns versículos aí, pode passar mais um, né? Todos os versículos mencionados aqui estão na próxima tela, para que os irmãos possam entender como é que eram as tábuas que o próprio Deus fez, que é um pouco diferente dessas segundas tábuas. Então, no capítulo 24, no versículo 12, né, disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então Deus já estava com aquelas tábuas preparadas para dar para Moisés. Depois, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Veja que está em negrito aquilo que realmente tem que ser lembrado pela nossa mente, né? De uma forma mais simples. Eram tábuas de pedra, eram escritas pelo dedo de Deus, e aqui, né, está 21 ali, mas é Êxodo 31. Virou-se Moisés, desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado elas estavam escritas, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Do mesmo jeito que a mão de Deus entrou por aquelas paredes e escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, lá no tempo de Daniel, Deus, Ele mesmo, Ele lavrou 2 tábuas de pedra, Ele mesmo pegou e escreveu nessas tábuas de pedra. Por isso se diz que elas foram escritas pelo dedo de Deus. Maravilhosas essas tábuas, né? Agora, quando você volta para o capítulo 34, aqui no versículo 1, Deus está dizendo aqui, olha, você quebrou, né? Então, infelizmente, as tábuas, elas foram quebradas. Momento de raiva de Moisés, como nós vimos no capítulo 32, ele ficou com raiva, e a palavra de Deus lá diz que ele pegou aquelas 2 pedras e jogou no chão, né? Com aquela ira, com aquela raiva. Veja o que a gente faz no momento de raiva, não é? Talvez a coisa mais... Já pensou se tem uma tábua dessa hoje, né? Tá certo que essa tábua ficava guardada lá, né, na arca do testemunho, mas Moisés, ele veio com aquelas tábuas, né? Que Deus, Ele mesmo lavrou e que os seus próprios dedos escreveram. Então, meus irmãos, ele quebrou. E o pecado, né? O pecado do povo, o pecado de Moisés, resultou no quê? Na quebra dessa tábua. Agora, nada acontece por um acaso. Quando, meus irmãos, Deus ele permite uma coisa, a pessoa pensa assim, não devia. Tudo tem, assim, o dedo de Deus, na permissão de Deus ou na direção de Deus. Você vai vendo, quebrou, que simboliza mesmo o quê? O quanto que o homem pode guardar aquela lei
Em momento nenhum. A lei escrita para mostrar quem nós somos pecadores, está dizendo ali, né? Olha, o homem não consegue nem segurar essas tábuas, que dirá guardar o que está escrito ali. E por isso, né, Deus ele vai escrever novamente. A diferença é que ele não lavra. O Moisés, aqui no versículo 4, né, diz que ele lavrou as 2 tábuas de pedra como as primeiras, levantou-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor ordenou, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Então, meus irmãos, agora a diferença está aí entre as primeiras tábuas e as outras tábuas, que são essas que Moisés lavrou. Aonde está a semelhança? A semelhança está em que o próprio Deus escreveu, tanto na primeira quanto na segunda. Então, Deus, ele escreve as mesmas palavras. Eu acho muito importante esse versículo 1 aqui. Olha o que está dizendo no capítulo 34, versículo 1. Ele diz assim: eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. E isso eu acho maravilhoso. Você vê algumas religiões que elas se formam a partir de um livro, né? Por exemplo, o mormonismo, eles têm uma outra Bíblia, um livro que eles acham lá e pronto, né? Que o Joseph Smith escreveu. Eles fazem uma nova Bíblia porque para eles não é suficiente a própria palavra de Deus. Depois do cristianismo, a maior religião que vai ultrapassar o cristianismo em pouco tempo é o islamismo. Eles também não têm a Bíblia, eles têm o Alcorão. A grande parte do cristianismo é romanista. E apesar de que eles também têm a Bíblia não é suficiente para eles. Porque para eles a Bíblia está abaixo da tradição da igreja, que está abaixo daquilo que o Papa acredita ser a verdade. Então, a que lugar está a palavra de Deus? Olha aqui, meus irmãos, quando Deus escreveu, colocou lá, meus irmãos, ali, tanto de um lado quanto do outro, ele escreveu, ele podia dizer assim, eu não gostei muito do que eu escrevi nas primeiras tábuas, não está muito legal, não gostei. Olha, não gostei do jeito que eu escrevi aqui, essa palavra aqui, né, não gostei. Então, ele poderia ele mesmo mudar, porque ele é Deus. Ele poderia dizer assim, vou mudar esse primeiro mandamento aqui, tá mudado. Mas não, ele não mudou nada. A palavra de Deus diz aqui no versículo 1, que, olha, eu vou escrever as mesmas palavras que eu escrevi nas primeiras tábuas. O que nos lembra o quê, meus irmãos? A suficiência da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente, você não precisa de nova revelação, porque você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus não contém erro. O erro, meus irmãos, está na cabeça, está na leitura. O erro está, às vezes, na forma que alguém traduz a própria palavra, mas na sua linguagem original, a palavra de Deus não contém erro. Deus não erra nunca. E aqui, essa autoridade, como é que nós falamos? Suficiência. Eu acho que essa questão da suficiência talvez o que hoje, meus irmãos, fica mais escancarado a desobediência das igrejas. Porque se eu, como um líder da igreja, ou alguém que se diz usado por Deus, vem na frente da igreja e começa com uma nova revelação que não está na Bíblia, aí a Bíblia não é suficiente. Se eu acho que tudo que Deus escreveu na Bíblia não é suficiente, que eu tenho que ficar tendo novas revelações, então que lugar que eu estou colocando a palavra de Deus? Será que tudo que nós temos na palavra de Deus não é suficiente? Aliás, nós nem conhecemos tudo que está na palavra de Deus. Isso é um desafio para o cristão, ler a Bíblia, ler de Gênesis a Apocalipse. Aí as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ler a palavra de Deus. Tem coisa que eu não entendo. Aí a facilidade dele é ir para a igreja
e receber uma revelação, uma profetada, uma coisa que alguém vai lá na frente e fala. E não tem nada a ver com a palavra de Deus. Veja o cuidado de Deus. É isso que eu quero destacar no versículo 1, esse cuidado de Deus de escrever as mesmas palavras. Ou seja, o lugar que Deus coloca as palavras que Ele escreve. Está lá, né? Quando as pessoas descobrem pergaminhos antigos, ou trechos antigos das Escrituras, é assim, sabe, como acharam aqueles rolos do Mar Morto, que tem tantas escrituras sagradas lá, você vê a perfeição do que está lá com aquilo que você lê aqui 2000 anos, 3000 anos depois. A perfeição. Então, meus irmãos, pensemos nisso, né? Pensemos nessa questão, que a palavra de Deus é suficiente, que a palavra de Deus não contém erros. Isso nos lembra da inspiração da Bíblia. Diz aqui, olha o que Pedro fala, tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo. E é importante ler isso, para você aprender a crer na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus disse, passa a terra, passa o céu, mas as minhas palavras, elas não vão passar. A palavra de Deus não passa. Então aqui, olha, a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum. Não. Não foi o Moisés que escreveu alguma coisa. Não foi o Josué, não foi, meus irmãos, o Samuel, não foi o Isaías, o Jeremias, não. Olha lá. A profecia nunca foi produzida por vontade do homem, não. O que você lê aqui na palavra de Deus não é a vontade dele. Talvez por ele mesmo o homem jamais teria escrito aquilo ali. Agora, Deus fala assim, os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Se eles escreveram uma vírgula aqui, se eles escreveram um pontinho, se eles escolheram a letra, meus irmãos, a frase que eles colocaram, a Bíblia está dizendo, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que nós temos na palavra de Deus é do próprio Deus, não é da vontade do homem. É por isso que a gente tem que ter um apreço pela palavra. A gente tem que ensinar isso, né, para os crentes novos, temos que ensinar para os nossos filhos, a eles se apegarem com a Bíblia, com a palavra de Deus. Desde o começo, o que o diabo faz? Desde o começo o diabo chega para Eva e fala assim, é assim que Deus disse, já vai mudando as coisas, vocês não podem comer nada aqui. Deus não tinha dito isso. Deus disse que eles podiam comer de toda a árvore, menos daquela lá. Olha como o diabo faz, ninguém pode comer mais nada aqui, que negócio que é esse? Então, o diabo vai tentar fazer isso com a nossa Bíblia, com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é, como eu disse domingo, ele é o pai da mentira, e ele quer que você não acredite na palavra de Deus. Eu estava conversando, né, com outros pastores, e qual que é, meus irmãos, assim, hoje, né, o temor desses outros pastores em relação à Bíblia? É que vai ser produzida a Bíblia de inteligência artificial. Se essas Bíblias traduzidas hoje, a maioria é deficitária, se a maioria ela é bem aquém daquilo que os originais apresentam, imagine uma Bíblia, ela feita pelo computador, que, meus irmãos, quem está por trás do computador é uma mente corrupta, maldosa, desequilibrada, pecaminosa, totalmente corrompida. Então, como é que vai sair essa Bíblia? Daqui 100 anos, qual Bíblia vai ser a mais vendida? Por isso, nós temos que fazer o que os nossos antepassados fizeram. Eles ensinavam a palavra de Deus, a Bíblia no seu original, a Bíblia de uma boa tradução, para não fazer confusão. Estava ali na minha classe, aí eu pedi para um dos meninos, né, ler um versículo da Bíblia. Quando ele leu, não tinha nada a ver com aquilo que estava dentro do texto bíblico.
Aí eu pedi para outro aluno ler, outro aluno leu, ele disse, não, mas não está escrito isso não. Então, meu filho, né? Para você ver que tradução ruim é essa da sua Bíblia. Ah, não pode ser, pega outra Bíblia. Eita, né? Aí ele disse, realmente, pastor, essa Bíblia aqui, ela está me enganando. Essa tradução aqui não está certo, não. Isso é um menino de 17 anos. Ele já está aprendendo isso. Porque isso é importante de aprender. Olha, meus irmãos, vai comprar uma Bíblia, sabe o que as pessoas vê? Vê a capa. Ah, é a Bíblia da mulher, ah, é a Bíblia do homem. E que isso vai ajudar? Pergunta se é uma boa tradução. Por exemplo, na minha aqui está escrito, olha, Almeida Corrigida e Fiel, sabe? Fiel ao texto original. Mas o jovem vai comprar uma Bíblia, ah, eu comprei a Bíblia do jovem, né? Está faltando muitos versículos naquela Bíblia. Hã? Eu nem sabia disso, mas vocês acham que eles vão contar? Acha mesmo que eles vão contar? E quem quer vender alguma coisa, conta que tem alguma coisa que está errado ali? Já viu isso acontecer? Nunca você vai ver isso acontecer. Qualquer produto, cuidado, hein, isso é perigoso. Você vai mastigar esse negócio, vai te estourar todos os seus dentes. Não. Esse negócio é bom, hein? Isso aí, vai vigor, né? A pessoa vai comer, machuca tudo o dente dele. Mas ninguém avisou. Por isso, vender Bíblia hoje é a mesma coisa. A pessoa vai lá, eles estão comprando beleza, estão comprando capa. Capa, beleza. Você quer só uma Bíblia bem bonitinha, encapadinha? Sabe o que você faz? Compra uma capa só. Né? Vai lá, ou você mesmo faz. Quando eu era criança, minha mãe pegava meus cadernos, né? Ainda que eu era uma pessoa bem relaxada, então ela me puxava minha orelha, porque eu fazia muita orelha no caderno. Minha mãe detestava orelha no caderno, então eu chegava com orelha no caderno, ela pegava minha orelha. Orelha por orelha, né? Tá certo, né? Mas ela, no começo do ano, ela encapava todo bonitinho, meus cadernos, ia todo bonitinho, sabe? Todo chique lá. Não durava muito por causa do meu relaxo, mas se você quiser uma Bíblia boa, você não vai encontrar lá, porque as capas das Bíblias boas são ruins. Compre uma Bíblia boa e você mesmo encapa. Aí você escreve assim, Bíblia da mulher, ou Bíblia do homem. Você pode escrever o que você quiser, a Bíblia é sua, né? Pelo menos você vai estar com uma boa tradução. Então, esse é só um versículo. O segundo, olha, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, mas mais do que isso, diz que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a palavra de Deus é essa bênção na sua vida, vai te ensinar, vai corrigir os seus erros, vai chamar a sua atenção, vai instruir. Olha quanto nós crescemos quando nós aprendemos a palavra de Deus. Muito bem, né? Então, Moisés foi lá e Deus escreveu de novo, né? Deus escreveu de novo. Versículo 5. Lembra no capítulo 33, no versículo 18, que o Moisés falou assim, Senhor, eu rogo-te que mostre a tua glória. Então, no versículo 5, Deus vai cumprir a promessa que ele fez de revelar a sua glória. Olha lá, versículo 5, o Senhor desceu numa nuvem e pôs-se ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Deus cumpre sua promessa de passar diante de Moisés. Então, Moisés pediu, agora, meus irmãos, Deus vai se manifestar. Olha, duas coisas interessantes. Primeiro, como Deus disse que ia se manifestar. Nós falamos um pouco disso a semana passada. Quando Moisés falou, mostra a tua glória, né? A gente até estranhou, né? Logo Moisés pedindo para Deus manifestar a glória dele. Moisés viu que aqui, meus irmãos, quem que viu o que ele viu? Quem que viu a chama ardente lá, né? Sarça ardente? Quem que viu a mão seca? Quem que viu uma cajado virar serpente? Quem que viu o mar vermelho se dividir, abrir e eles poder passar em seco? Quem que viu tudo isso? As 10 pragas do Egito?
que mais que ele queria ver? Então vamos pensar, Senhor, mostra a sua glória, ou seja, né, vai fazer uma coisa esplendorosa, tal. Isso é o que o homem quer. Aí Deus olha para ele e diz, não, tá bom, né? Olha o versículo 19 do capítulo 19, né, do capítulo 33, ele fala assim, eu vou fazer passar a minha bondade por diante de ti, vou proclamar o meu nome, vou ter misericórdia, essas três coisas. Deus falou de minha bondade, o meu nome e a minha misericórdia. Existe mais glória do que a bondade de Deus? Existe mais glória do que o nome de Deus? Olha, irmãos, eu gostei muito da mensagem do pastor Edilson quando ele esteve aqui. Eu não sei se os irmãos lembram que ele falou sobre o poder do sangue de Jesus, o nome de Jesus. Esse nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. Sabe, quando nós oramos, nós falamos assim, em nome de Jesus. Até a nossa oração chega ao céu por causa do nome de Jesus. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Olha o nome de Jesus, exaltando. Então você veja bem, né, essa bondade, esse nome, essa misericórdia, né? É isso que Deus disse, eu vou manifestar a minha glória. Você vai ver a bondade, você vai ver o meu nome, a misericórdia. E aí, como é que Moisés registrou essa glória? Ele podia dizer assim, não aconteceu isso, mas ele podia olhar e dizer assim, eu vi uns raios, eu vi umas luzes, ele podia falar um monte de coisa, não é verdade? Mas olha como ele registra a glória de Deus. Capítulo 34 e versículo 6. Ele, passando, pois, o Senhor, perante ele, clamou, o Senhor Deus. Deus, esse é o Senhor Deus. Meus irmãos, não vamos nos esquecer. Quando um homem vê a glória de Deus, a primeira coisa que ele lembra é que Deus é Deus, o Senhor Deus. E o que mais ele deixou registrado? Deus misericordioso, Deus piedoso, Deus tardio em irar-se, grande beneficência e em verdade. Não é isso que um pecador precisa? Veja quanta coisa ele falou. Misericordioso, piedoso, né? Nós falamos um pouco sobre isso a semana passada. Então, veja, nós temos um caso aqui, aquele caso que se encontra no Evangelho de João. Vamos voltar lá para a gente não esquecer dessa passagem, meus irmãos. Vamos lá para o Evangelho de João, tá? Vamos lá, no capítulo 14 do Evangelho de João. O Filipe faz um pedido para Jesus. Capítulo 14, e versículo 8, né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, correto? Aí o Filipe, animado, era um dos apóstolos, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e basta. Não foi a mesma coisa que pediu Moisés? Moisés não pediu para ver a glória de Deus? Agora o Filipe, tadinho do Filipe, ele quer ver Deus, né? O Filipe, ele mostra o Pai, tá bom, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então mostra logo para nós aí o Pai, né? A gente quer ver o Pai. Olha, irmãos, ele não pediu isso por maldade. Ele era um apóstolo, ele era um homem que gostava de levar pessoas para Jesus. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus no versículo 9. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
já estou há tanto tempo convosco que você ainda não me conhece, Felipe. Como é que eu posso ver Deus? Pastor, eu posso ver Deus? Eu sei como é que Deus é. Como é que eu vou saber como é que Deus é? Eu quero saber como Deus é. Ué, eu não posso saber, né? Qual que é o problema de eu saber como Deus é? Não, você fez um bom pedido. Você quer ver Deus? Você quer saber como é que é Deus? Então olha para quem? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Quem quer ver Deus, então, sabe como é que é Deus? É Jesus. Jesus é Deus. É isso que ele está falando para o Filipe. Filipe, você quer conhecer o Pai? Você não me conhece, não? Quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, no começo do livro, João diz, nós vimos a sua glória, como glória do unigênito de Deus Pai. Agora, só para lembrar vocês, o que Moisés registrou? Pode deixar aí mesmo, né? Pode voltar na primeira lá, nessa uma. O que ele registrou? Misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência, em verdade. Não é Jesus? Não consegue ver Jesus? Meus irmãos, uma pessoa que entrega a vida para Jesus, ele sabe como Deus é. É esse Deus maravilhoso, cheio de misericórdia, cheio de piedade. É esse Deus tardio em irar-se, grande em beneficência, em verdade, que sim, vai punir o culpado. Ele não tem por inocente o culpado, mas ele quer salvar esse culpado. Ele quer limpar o pecado do culpado, do injusto. Ele quer salvar. Ele quer que essa pessoa chegue até o Calvário, que pegue, sai do arraial e vai lá fora, onde está, meus irmãos, a cruz de Cristo, deixando sobre ele todos os nossos pecados, pela fé, né? É isso que Deus, ele quer fazer conosco. Muito bem, meus irmãos, o que fez Moisés depois que ele viu a glória de Deus? Vamos voltar lá em Êxodo capítulo 34, o que um homem faz depois que vê a glória de Deus. Versículo 8 do capítulo 34. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. E disse, Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora, Senhor, no meio de nós, porque este é um povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por sua herança. Então, eu repito a pergunta, o que fez Moisés depois que viu a glória do Senhor? O primeiro passo foi o que no versículo 8? Ele adorou ao Senhor. Agora, adorar é prestar culto, mas não é isso apenas. A palavra adorar no original significa curvar-se, né? Mas no sentido de prestar culto. Só, meus irmãos, que isso vai muito além, porque adorar significa você amar, se apaixonar, desejar cada vez mais. Quando Moisés viu a glória de Deus, ele quis, meus irmãos, estar mais perto ainda de Deus. Ele queria ainda mais intimidade com Deus. Ele passou a amar mais ainda a Deus, né? Isso, meus irmãos, nos lembra que quanto mais nós conhecemos o nosso Deus em Cristo, mais nós queremos conhecê-lo, mais nós o amamos. Quanto mais uma pessoa anda com Jesus, quanto mais uma pessoa está com Cristo, quanto mais ela aprende de Jesus, mais ela quer estar com Cristo. Veja, né, você já estudou a história de Jesus nos evangelhos? Você costuma fazer isso? É bom fazer isso. Começa a estudar a vida de Jesus nos evangelhos, como é que ele tratava as pessoas, como é que Jesus andava, o que ele falava, o que ele fazia, as pessoas que ele se aproximava. Você vai se surpreender. Você vai amar mais ainda e você vai querer, meus irmãos, estar mais perto dele ainda. Por isso, a primeira coisa, quando essa glória foi revelada,
Moisés, ele adorou, ele fala, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, né? Lembra, meus irmãos, da parábola dos dois devedores, que um não devia muito não, mas ele não tinha como pagar, o outro devia uma fortuna impagável mesmo, mas ele também não tinha como pagar, ambos foram perdoados daquela dívida. Jesus faz uma pergunta, né? A pergunta que Jesus faz é: quem o amará mais? Jesus fala isso para aquele fariseu, e o fariseu fala: é aquele que teve mais perdão, é aquele que, né, o homem foi lá e perdoou mais ele, né? Justamente, né? Olha, nós entendemos que os que mais conhecem suas imperfeições são aqueles que mais conhecem e amam mais a Deus. Quanto mais uma pessoa conhece suas imperfeições, mais ele conhece os seus pecados, mais ele entende como Deus é esse Deus proclamado por Moisés, proclamado, meus irmãos, na vida de Jesus. Ou seja, né, esse é o Deus que me ama. Sim, Ele me ama nas minhas imperfeições, e o que eu faço com os meus pecados, eu coloco na cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, ele apressou-se em adorar a Deus. Segundo, e é muito interessante aqui no capítulo 34, versículo 9, ele pediu que Deus fosse no meio deles, né? Assim, quando ele adorou a Deus, totalmente em amor a Deus, ele disse: Senhor, não nos abandone, eu não quero ficar sem o Senhor, fica conosco. Parece aqueles dois discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor. E, meus irmãos, esse é o pedido de Moisés. Moisés está dizendo assim no versículo 9, né? Senhor, se agora eu achei graça aos seus olhos, vá, Senhor, no meio de nós. É o que Moisés está pedindo, só que Moisés fala mais ainda, né? Fica conosco, mesmo sendo pecadores. Olha o que ele fala ali: porém, este povo é rebelde. Dura serviço significa rebelde. Porém, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. Nos perdoa, Senhor, né? Fica conosco mesmo sendo pecadores, nos perdoa, Senhor. E aí no final ele diz: toma-nos por sua herança. E não foi isso que Jesus Cristo fez por nós? Não é isso que Cristo faz todos os dias? Olha, quando você vê uma vida tudo torta, tudo levado à breca, você pode imaginar um crente fiel a Deus, pode imaginar essa pessoa entregando a vida para Jesus. O poder de Deus se manifestando na vida daquela pessoa, e que glória maravilhosa aquela pessoa vai dar em sua vida, que poder Deus pode mostrar para o mundo de uma vida transformada. É isso que ele está dizendo. E aí, meus irmãos, do versículo 10 até o versículo 28, 26, né, nós temos um pacto que Deus fez com Israel. Rapidamente, eu quero dizer para vocês sobre esse pacto. Primeiro, Deus faz uma aliança com Moisés e seu Israel. Duas coisas, meus irmãos. Deus disse que ia fazer maravilhas. Olha o versículo 10. Então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem nação alguma, de maneira que este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Deus está dizendo: olha, eu vou fazer uma aliança com vocês, e eu vou fazer coisas maravilhosas. Eu vou fazer coisas maravilhosas que nunca ninguém viu. Na verdade, Deus ia tirar os cananeus daquela terra e ia colocar o seu povo na terra prometida. Mas coisas maravilhosas iam acontecer, e aconteceram. Agora, por outro lado, no versículo 11, Deus diz assim, guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus. Então Deus fala assim: guarda o que eu te ordeno hoje. De uma forma geral, veja aqui, você pode acompanhar comigo, né? O que Israel deveria guardar? A lista é grande, você pode ir na sua casa meditar sobre isso.
E não é só os 10 mandamentos, como pensam os santarrões, né? Aqui inclui não fazer aliança com os cananeus, destruir altares idólatras, não adorar as imagens de escultura, não contrair casamento com as cananeias, não fazer ídolos, guardar a festa dos asmos, guardar o sábado, a festa das semanas, as 3 festas anuais, realizar um sacrifício aceitável, trazer primícias como oferta e não cozer o cabrito no leite da sua mãe. É bastante coisa, né? É muita coisa. Olha, Deus disse: guarda, guarda. Vou fazer uma aliança entre você, né, Israel e eu. Nós vamos fazer, né, a aliança aqui. E eles teriam que guardar todas essas coisas. A pergunta que eu faço é: qual dessas coisas Israel guardou? Nenhuma. Não guarda. É por isso que Jesus disse, lá no momento da ceia, né? Este é o meu sangue da nova aliança. Porque essa velha ninguém consegue guardar. Mas a nova é feita em Cristo, no sangue de Jesus. Muitas coisas eles deveriam guardar, mas não deu. No versículo 27, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Sabemos que ele escreveu porque está aqui com a gente. Porque conforme ao teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. O capítulo termina, meus irmãos, com Moisés descendo do monte. Aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, versículo 29, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, porque falara com ele. Ele desceu do monte carregando as 2 pedras, como da primeira vez, só que dessa vez o seu rosto estava reluzente. O rosto de Moisés brilhava. Ele viu a glória de Deus, o rosto dele brilhava, né? Versículo 30, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. O pessoal se assustou, né? É para fazer medo mesmo. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Olha, Moisés desceu, Moisés chamou as pessoas ali, e depois que chamou as pessoas, Moisés falou tudo que Deus tinha falado para ele, né? Conforme tinha escrito, ele escreveu tudo que Deus falou, e aí então, meus irmãos, Moisés tinha que cobrir o seu rosto. Olha o versículo 33, Moisés acabou de falar com eles, e pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. Saindo, falava com os filhos de Israel o que lhes era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele. Olha só, Moisés desce do monte, desce com as novas tábuas da lei nas mãos, e o seu rosto reluzente. Essa glória, meus irmãos, ela não está permitida ao homem natural. Por isso que o seu rosto tinha que ser coberto com um véu. Tudo isso lembrava que aquele momento glorioso, onde Moisés recebeu a lei, era um momento glorioso, mas era passageiro, de pouca duração. O rosto de Moisés não ficava brilhando para sempre, ia se apagando. O momento mais glorioso que este aconteceu quando veio Jesus.
Olha, você pensar nesse momento que Moisés desceu com as tábuas na mão, com o rosto brilhando, isso é um momento glorioso. Quem não queria estar lá para ver esse momento glorioso? Ah, como era bom aquele tempo, né, que tinha esses momentos gloriosos. Você sabia que nós vivemos um momento mais glorioso do que esse? É o que disse Paulo. Então, irmãos, eu quero encerrar os nossos estudos lendo lá em 2 Coríntios capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha lá? Jesus, quando brilhou no monte, ele não brilhou só o rosto não, tá? Ele brilhou e brilhou por inteiro. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3 de 2 Coríntios. Versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, o próprio Paulo está dizendo, que momento glorioso foi aquele quando Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra na mão. Vamos ler de novo o versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era passageira, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse ministério do Espírito é, meus irmãos, o ministério em Cristo Jesus. Você não precisa ter inveja de Moisés e nem querer voltar no tempo de Moisés, comer o maná, você não precisa de nada disso. Uma pessoa que tem Jesus, ele está num momento muito maior, de maior glória, quanto mais glorioso. Olha que texto maravilhoso. Na verdade, esse capítulo 3 é muito lindo. Com o tempo, um dia a gente vê isso por inteiro, tá bom? Muito bem. Semana que vem a gente vai para o capítulo 35 do livro de Êxodo.